Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Lênin Podcast. Eu sou o Gabriel. Meu nome é Vinícius. E hoje a gente está aqui com um professor aposentado. O senhor quer se apresentar pra gente? Boa tarde a todos. Professor Gilberto, aposentado no estado há 2 anos e na prefeitura agora em setembro vai fazer 1 ano. Um aninho? Olha... Nossa, Quanto tempo aposentado mesmo? De aposentado 2 anos, dando aula 32 anos. 32 anos. O dobro da nossa idade. Tem. O senhor quer falar um pouco da sua experiência como professor pra gente, por favor? Bora lá. Eu iniciei minha carreira em 1989, na cidade de Osasco. E eu comecei numa escola muito tranquila. Comecei dando aula de desenho geométrico, que era uma matéria que estava no currículo na época. Fiquei dando aula 6 meses, tive um acolhimento muito bom por parte dos alunos e dos gestores dessa escola. E no ano seguinte eu não continuei dando aula porque eu estava fazendo a faculdade, aí eu fiquei 1 ano afastado de sala de aula em 1990. Em 91 eu retornei a dar aula, só que aí não fui para a mesma escola, eu fui para Munhoz Júnior, da divisa de Osasco com Barueri. Nessa outra escola eu fiquei 4 anos, foi uma experiência muito boa, em ambos sentidos. Onde eu aprendi muito, porque era uma comunidade com muita dificuldade na questão de saneamento básico, na questão de segurança, na questão da alimentação, porém é uma comunidade muito acolhedora. Então eu tinha um complexo de inferioridade e essa comunidade me acolheu muito. Esse complexo de inferioridade eu superei graças a esse carinho e essa atenção que essa comunidade me deu. Mas também nessa mesma escola, logo no começo, eu tive uma situação muito difícil, que foi o fato de um aluno tentar me agredir fisicamente. E, infelizmente, eu acabei dando um soco nele para me defender. E isso marcou muito a minha carreira, porque a gente pensa que os dias são fáceis, os dias são difíceis. Mas a gente tem que saber lidar com essa situação. Eu não aconselho ninguém a agir por impulso, como eu agi naquele momento. Não foi uma atitude correta da minha parte, eu devia simplesmente ter segurado ele. Mas quando a gente age por impulso, às vezes a gente age de forma errada. Eu deveria ter saído da sala de aula, ter chamado a direção. Eu não deveria ter feito o que eu fiz. Porém, eu conto isso com dor, mas eu conto isso para que outras pessoas não façam da mesma forma, para que as pessoas entendam que momentos difíceis vão vir. É hora da gente parar, respirar, retomar. Retomar não é feio. A gente precisa parar e pensar antes de agir. Mas eu fecho essa história dizendo que esse mesmo aluno passou a ter um convívio muito bom comigo. Ele passou a treinar vôlei, que a gente tinha um time de vôlei que a gente brincava, e ele passou a sair de lá da região onde ele morava, que era 1 hora da distância da minha casa, para treinar vôlei com a gente, né? Então, tudo se resolveu. Aí tudo ficou bom, né? Nossa. Viraram amigos do nada, tipo, a chave, né? Virou a chave. Amizade. E qual foi a sua inspiração? Tipo, como começou? Como iniciou a carreira de professor de matemática? Ser professor? Na verdade, eu queria fazer o curso de engenharia. Porém, na época, a engenharia era um curso muito caro. E por eu ter perdido meus pais com 12 anos de idade, órfão de pai e mãe, eu tive que ir muito cedo para o mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 12 anos na feira. E aí eu não tinha condições de pagar o curso de engenharia e tinha a questão da distância. Engenharia, na época, mais perto era na região de Guarulhos, um pouco mais para frente até. Então, na 7ª série, que na época chamava de série, não ano, como chama hoje, eu tive um professor de matemática
que me inspirou. Tanto é que ele deu aula para mim e para o meu irmão, e meu irmão também é professor de matemática. E esse professor, ele acabou nos inspirando por ter uma didática muito boa, e a partir dessas aulas, observando esse professor, eu fiquei encantado com o magistério e com a matemática como um todo. E foi os irmãos todos, né? Contagiou, né? Foi pulando. A minha irmã também é professora, minhas duas irmãs também são professoras, né? Então a gente é uma família de educadores. Quantos irmãos você tem? Nós somos em 5 irmãos. E todos são da área de educação? Não, apenas o meu irmão mais velho, não. Ele é da área técnica, hoje ele é marceneiro e trabalha com relógio de ponto. Relógio de ponto. Interessante, né? Então agora vamos falar um pouco Vamos falar um pouco da pandemia. Como que foi a fase na pandemia? Como foi para você, professor, dar aula na pandemia? Que eu sei que foi um pouco difícil, tanto para nós alunos, quanto para vocês, professores, darem aula na pandemia. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, o que você achou, você acha que melhorou na educação, piorou? Então, as pesquisas mostram que, principalmente no que diz respeito à alfabetização, as crianças que na época estavam para ser alfabetizadas, elas sofreram bastante, né? Eu tive um aprendizado muito grande na época da pandemia, porque a gente teve que aprender a lidar com a tecnologia. As aulas online, as atividades que a gente passava para os alunos. Eu tenho um lado positivo, que foi o lado do aprendizado e da educação à distância. A educação à distância, ela não é ruim, mas a gente precisa ter disciplina. Quando eu falo ter disciplina, a gente precisa... Se você vai fazer um curso online, você precisa se esforçar um pouco mais. Diferente tirar dúvida com o professor na sala de aula e tirar dúvida online. Né? Então, a pandemia, aquele que tem dificuldade de lidar com a tecnologia sofreu bastante. A família tinha que ter participado um pouco mais em ter determinado mesmo, olha, você vai ter um horário de estudo, você vai participar das aulas. E eu vi resultado pós-pandemia que me mostrou de forma de fácil entendimento para mim a diferença entre quem fez as atividades e quem não fez. Nós tivemos, logo após a pandemia, nós tivemos algumas avaliações. E o resultado daqueles que participaram das aulas online, de fizeram atividade, foi bem melhor do que aqueles que não participaram. Teve alguns alunos que participou das aulas online que eles gabaritaram nas avaliações, e a grande maioria dos alunos que não participaram das aulas online, eles não conseguiram responder sequer 10, 15% das questões. E na minha escola também teve esse problema também, né, de alguns alunos não ter, participado das aulas online. E logo quando chegamos, nós teve a prova, né? No primeiro dia de aula teve a prova e A gente aprendido, né? Teve muita diferença mesmo das provas. Teve aluno que tirou 0, não participou nada e, teve, como que eu posso dizer, uma preocupação, né, na hora de aplicar a prova. Foi significante demais. Esses resultados, a avaliação, ela não retrata assim, totalmente uma realidade. Às vezes você pode pegar um aluno que ele participa das aulas, ele faz as atividades, porém ele, no momento da avaliação, ele pode não estar bem, fica nervoso. Tem a questão emocional que interfere muito, e às vezes alguns alunos que às vezes nem faz tanta atividade, vai melhor do que aquele que faz. Não estou querendo dizer com isso que você não é para fazer as atividades. Certo. Que quanto mais você se preparar, melhor vai ser para você. Entendeu? Isso, correto. Tanto é que a gente tem exemplo do jogador de futebol e outras modalidades, que o cara joga, por exemplo, na quarta e no domingo, mas ele tem o treino semanal. E o treino é exatamente para isso, para ele adquirir as habilidades. E após ele adquirir essas habilidades, no dia da partida, ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Tanto é que a gente conhece e sabe que algumas jogadas, que a jogada, até os comentaristas de esporte falam, essa jogada foi uma jogada ensaiada. Né? Então, porque treinou antes. Foi treinado. Então, quem não treina,
automaticamente não consegue colocar em prática aquilo. E se vai tentar colocar, às vezes até conseguem, mas na grande maioria das vezes, o que faz você colocar em prática com mais facilidade é o treino. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de citar, que é do ex-goleiro do São Paulo, Rogério Ceni. Para quem... acho que todos aqui sabem da história dele. Ele foi goleiro de São Paulo por muitos anos, ele participava dos treinos, e após o treino ele ficava um tempo a mais só batendo falta. Tanto é que ele se tornou um especialista nisso. Em bater falta, né? Então, além de ser um goleiro, ele era um especialista em bater falta. É treino, é dedicação. Então, se quer ficar melhor naquilo que você faz mais vezes. Caraca, foi de inspiração. O senhor falou agora de futebol, e aí veio na minha cabeça a pergunta. Você falou que jogava vôlei, né? Sim. Quanto tempo você jogou vôlei? Eu joguei vôlei por uns 2 anos, eu joguei basquete por uns 4, 5 anos, eu cheguei a jogar no começo, eu joguei pelo Senai, que eu fui aluno do Senai durante muito tempo, e depois eu comecei a treinar no Palmeiras, mas eu tive a infelicidade de machucar o joelho logo no começo de carreira, tive uma lesão e automaticamente fui cortado. Ah, tá. Hoje em dia você não pratica algum esporte? Hoje em dia eu faço capoeira. Nossa, faz capoeira? Faz capoeira? Olha. Faço capoeira. Tem como falar alguma curiosidade aí, que eu já vou falar também da capoeira, mas nunca me aprofundei nesse assunto. Capoeira também. Então, eu sempre tive o sonho de fazer capoeira. Comecei há 2 anos atrás, e uma dica para vocês que me ouvem. Não deixa nada e nem ninguém barrar os seus sonhos. Às vezes nós mesmos colocamos barreira nos nossos sonhos. A gente diz, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Eu me arrependo tanto não ter começado antes fazer a capoeira, porque a capoeira me tirou a dor forte que eu tinha no joelho. A gente tem um grupo de capoeira, nós viemos apresentar no Barleta o ano passado. E eu treino dia de segunda, quarta e sexta. São os dias que eu participo do treino à noite. E a gente faz algumas apresentações, vocês são meus convidados, se vocês quiserem ir. Domingo agora nós temos uma apresentação que vai ser na rua Marechal Rondon, na Secretaria Centro de Treinamento de Professores. Então nós temos uma apresentação de maculelê, de jongo e de puxada de rede, aí vai ter o batizado e mudança de corda dos componentes lá da nossa associação. Que horas vai ser isso? Isso vai acontecer a partir das 10 horas da manhã. Eu posso até depois ver o endereço certinho e aí eu passo para vocês. Tá? Tranquilo. Deixa eu ver agora outra pergunta. Eu queria saber de você, assim, o que você acha, assim, como vai ser o futuro da nossa sociedade, assim, do seu ponto de vista como professor? É uma pergunta boa, porém difícil a gente responder. Eu vou responder segundo a minha visão. Eu acho que a nossa sociedade, ela vai ter um futuro melhor se ela tiver, acima de tudo, a justiça como base, né? O reconhecimento dos seus deveres e dos seus direitos. Porque toda sociedade que quer crescer, ela não pode esquecer reivindicar os seus direitos, cumprir com os seus deveres e ser uma sociedade justa. Uma sociedade justa, ela é uma sociedade no qual ela consegue observar a necessidade da comunidade como um todo e tentar, da melhor maneira possível, suprir essas necessidades. Resmasterizando a pergunta, como se imagina a educação daqui a 10 anos? Eu tenho algumas preocupações. Por quê? A tecnologia ela veio para facilitar o nosso aprendizado. Porém, eu percebo de uns 10 anos para cá que a tecnologia, quando a gente não sabe fazer uso da mesma, a gente se torna escravo. E escravo não é bom. Todos vocês sabem que escravo
é você ser dependente de alguém, você não ter liberdade. Então, eu percebo que algumas pessoas estão se tornando escravos da tecnologia, e a tecnologia, ela não pode ser o seu dono, mas você tem que dominar. O ser humano, ele tem que ter a capacidade de pensar, bom, eu sou escravo ou eu sou livre? Se eu sou livre, eu não posso pegar, por exemplo, um celular e ficar o tempo todo nele, deixando de aprender outras coisas, não que dentro desse aparelho eu também faço uso do mesmo, tá? Não estou dizendo que ele é um mal total, mas se eu não souber fazer uso, eu torno escravo. E o escravo, ele acaba não conseguindo ter liberdade. Eu estou me alimentando, eu estou mexendo no celular. Eu estou dormindo, toca, eu acordo para ver, às vezes não é nenhuma mensagem importante, às vezes nem é algo importante. Ou, por exemplo, eu estou num almoço entre família, eu não consigo conversar com as pessoas porque eu estou o tempo todo no celular. Então, a tecnologia está aí a nosso favor, temos que saber fazer o uso dela, ela não veio para nos destruir, mas infelizmente em alguns casos ela está destruindo família, está destruindo os jovens, está destruindo adulto, né? Através dessa tecnologia as pessoas estão roubando o dinheiro que você tem no banco, cometendo crimes, assediando crianças, jovens ou até mesmo adultos. Então, a gente tem que saber fazer uso da tecnologia. Se souber fazer o uso, é óbvio que ela vai ser para o nosso benefício. Agora que você falou do celular, teve uma pergunta que veio à minha cabeça. Você que tem 32 anos de carreira, você acompanha toda a evolução da tecnologia e tudo mais, eu queria saber de você, o que você acha assim, que impactou a evolução assim, da tecnologia nos estudos da nossa sociedade? O decorrer, né? Então, eu observo que, graças à tecnologia, vocês tiveram alguns benefícios, tipo algumas plataformas que vocês conseguiram, através delas, fazer atividades, fazer pesquisa. Antes, um aluno fazer uma pesquisa, ele tinha que ir até uma biblioteca. Hoje, ele consegue fazer uma pesquisa por esses equipamentos, celular, o computador. Então, a tecnologia usada de forma inteligente, ela só veio contribuir. Pena que, ao mesmo tempo, a gente observa que muitas pessoas hoje escrevem muito mal, porque elas usam o celular, o corretor e tal, só que aí ela não observa como é que ela está escrevendo. Então, a questão da coordenação motora, a gente tem algumas doenças, como o LER, que é de movimento repetitivo, as pessoas ficarem digitando o tempo todo no celular. Então, é aquilo que a gente já falou alguns minutos atrás. Se souber fazer o uso, vai muito longe. Quando eu iniciei dando aula, nós não tínhamos o uso da tecnologia, então a gente... o professor ficava muito preso ao livro didático e a algumas apostilas. Hoje, nós temos mais recursos, então, automaticamente, se nós temos mais recursos e soubermos fazer o uso do mesmo, nós vamos sair bem à frente. Quando você fala dessa questão da tecnologia, eu tive nos Estados Unidos de março a junho desse ano. E eu fiz uma pesquisa com alunos e professores nos Estados Unidos. E essa pesquisa foi interessante porque eu fiz perguntas do tipo, essas que vocês estão me perguntando. O uso da tecnologia, como eles fazem uso da tecnologia. E aí, professores e alunos me deram a seguinte informação. Eles fazem uso da tecnologia, sim, mas tudo com uma certa disciplina. Então, tem horário para fazer o uso. O aluno não usa o celular na sala de aula, em hipótese alguma. Pelo menos na região que eu fiz a pesquisa, os alunos não fazem uso do celular na sala de aula, exceto quando o professor dá o comando. Então, por isso que eu insisto, se souber fazer o uso, não vai fazer mal, muito pelo contrário, vai fazer bem. Se não souber fazer uso,
vai deixar de se concentrar naquilo que precisa ser concentrado, automaticamente vai perder parte do aprendizado. E referente ao uso do celular na sala de aula e tal, teve um tempo, né, que proibiram o celular dentro da sala de aula, né, pela prefeitura. O que achou sobre isso, referente a isso, ao proibir ao celular no uso dentro da sala de aula? Então, eu particularmente, eu acho que quando a gente proíbe, a gente coloca uma barreira muito grande. Pior do que proibir, ou desculpa, melhor do que proibir, é orientar, é conscientizar. Por quê? A idade que vocês estão, essa idade entre, vamos colocar aí, de 10 a 18 anos, é uma idade do porquê. Por quê? Por quê? Por que não posso? Às vezes a gente responde por que não pode, mas a pessoa não está nem interessada tanto em entender o porquê não pode. Mas é questionar por questionar. Então, eu vejo da seguinte forma. Fazer uso, sim, mas de forma inteligente. Então, proibir não, mas fazer uso de forma inteligente. Por quê? Porque eu observei que os americanos fazem uso de forma inteligente, então eles fazem uso. Né? Porque nós, brasileiros, também não podemos fazer uso de forma inteligente. Acho que é falta de criatividade também, né, nessa questão. Eu vi também igual, no estado agora, né, colocaram várias plataformas, né? Usaram de forma inteligente, colocaram plataformas no celular pra você fazer, tipo, curso de inglês, ganha até certificado hoje pelo próprio celular, você fazendo uso. Tem também do CMSP, orientação de estudo, né, no caso. Tem diversas plataformas, né, ajudando. Agora que a gente tá falando um pouco aqui de tecnologia, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você achou sobre as novas inteligências artificiais e se você acha que trouxe benefícios ou se trouxe malefícios para a nossa sociedade, como estudante. Então, eu não sou uma pessoa assim tão informada a respeito para dizer. O pouco que eu li e observo a respeito, ela trouxe bastante benefício, sim. Mas, bem como foi dito alguns minutos atrás, também, por outro lado, trouxe algumas coisas que é prejudicial, né? Entendeu? Então, vamos colocar aí. Para a ciência como um todo, para a medicina, foi bom. Excelente. Porém, algumas pessoas, ao mesmo tempo que ela usa um computador para pesquisa, para a ciência, ela também consegue construir bomba que a gente está vendo os países em guerra, né? Eu posso apertar um botão aqui e destruir uma nação lá do outro lado. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com essas inteligências e a tecnologia como um todo, porque se eu não souber fazer o uso, às vezes as pessoas usam muito mais para o mal do que para o bem. E, então, precisamos dosar. Eu acho que os caras... produção... Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pode fazer. Vocês me responderam, vocês me perguntaram sobre a tecnologia, aí eu pergunto para vocês. Na época da pandemia, como é que vocês se sentiram emocionalmente? Pode começar. Um pouco perdido, né? Falta de informação. Tava com questão do toque de recolher, não podia sair na rua à toa. Teve diversas coisas, né? A minha mãe mesmo proibiu de sair de casa, né? Por questão de segurança, né? Também. Questão de saúde. Eu me senti um pouco perdido em relação aos estudos. Por conta que uns falavam pra mim fazer videoaula. Outros falavam pra mim fazer uma apostila. Fiquei muito perdido. Desorientado, né? Me senti um pouco... Eu também me senti muito desorientado. Tanto é que quando falaram sobre CMSP, Khan Academy, essas plataformas pra mim, eu nem fazia ideia de algumas delas. Não fazia a mínima ideia de como mexer ou de como acessar. Mas depois com o tempo eu fui aprendendo, mas não participei muito não. Pra ser bem sincero com você, eu não fui dos mais participativos nessa área não. Tá. Eu entendo vocês, porque para nós, professores que somos adultos, também foi difícil. A gente
Em alguns momentos a gente pensava em desistir, não vou passar a atividade não, os alunos não estão fazendo, eu estou da minha casa, ninguém está vendo e tal, mas uma coisa que é legal é a gente ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Eu posso afirmar para vocês que o que eu pude me esforçar para aprender e para repassar para meus alunos foi interessante. Então, vou fazer uma outra pergunta para vocês. Pode fazer. Se vocês pudessem voltar atrás da pandemia para cá, o que você faria ou o que você não faria? Tinha me esforçado, né, nos estudos perante a pandemia. Por conta que eu fiquei perdido na questão que eu tinha falado, fiquei desorientado. Perdi muitas aulas. Agora que eu tô recuperando agora, voltando lá atrás, né? Nas aulas que foi perdida, nas lições, ou até mesmo em como posso falar, algumas estratégias também, né? Na matemática. Fiquei totalmente perdido, desorientado. Eu voltaria nessa parte onde eu tava perdido. Nossa, eu acho que eu me esforçaria muito mais na hora de aprender. Porque, querendo ou não, foram 2 anos assim, sem aprendizado praticamente nenhum. Tanto é que quando eu voltei, nossa, já esqueci até como escrever direito. Tipo, eu sabia escrever, óbvio, mas... nossa, letra cursiva, essas coisas já não tava lembrando de legal. A matemática também eu não tava completamente perdido. Me esforçaria nisso e eu acho que eu procuraria ler mais livros, já que eu tinha bastante tempo livre. Eu acho que eu começaria a ler daquela época e eu acho que só. Legal. Eu achei muito interessante a resposta de vocês, porque assim, a maioria do ser humano, eles têm dificuldade de reconhecer quando erra. É algo muito normal na humanidade como um todo, não é só jovem, adultos e tal. E quando a gente aprende a reconhecer que nós erramos, a gente pode retomar e fazer diferente. Parabéns por vocês reconhecer que fariam diferente, mas não se culpem por isso não, porque a sociedade como um todo, não falo só do Brasil não, a sociedade como um todo não estava preparado para enfrentar uma pandemia. Ela chegou aí, bateu a nossa porta, algo que eu dou uma dica para todos que perguntam sobre a pandemia, ela, por lógica, ela tinha que ter trago para o ser humano como um todo, para valorizar um pouco mais a família como um todo, valorizar o nosso SUS, porque o nosso país é um país que tem o Sistema Único de Saúde. Muitos países não têm. Por exemplo, eu estive nos Estados Unidos, como eu citei alguns minutos atrás. Lá é pago, né? Lá tudo é pago. Eu observei que a maioria das pessoas acima de 60 anos continuam trabalhando para poder manter a questão da saúde. Não é nem para ter luxo, não, viu? É para poder manter, se precisar de médico, de remédio, poder sobreviver. Então, às vezes a gente faz crítica ao nosso país. Nosso país tem algumas coisas que precisam ser mudadas, sim. Todos têm, né? Mas nós também temos muita coisa boa. Por exemplo, o nosso SUS, com toda a deficiência que tem em alguns aspectos, nós temos... esse é o básico da saúde, nós temos. E muitos países não têm. É verdade. Agora aqui que a gente estava falando sobre educação, eu sei que o senhor está escrevendo um livro. Você poderia falar um pouco sobre o que vai ser tratado nesse livro? Legal. Esse livro ele vai falar de experiências de sala de aula. Então lá eu vou relatar do início da minha carreira até o final da minha carreira. Qual é o objetivo desse livro? O objetivo desse livro é ajudar os novos professores que estão iniciando para que eles possam entender como foi a educação há 32 anos atrás e como está a educação nos dias de hoje, as minhas experiências de sala de aula, tanto as boas quanto as ruins, para que as pessoas tenham o norte, porque se eu tivesse, no início da minha carreira, tivesse esse privilégio de ler um livro de experiência de sala de aula, eu talvez não teria cometido alguns erros e talvez teria melhorado em alguns aspectos. Então, a ideia é contribuir
Mas não só para professores, não, para contribuir com a sociedade como um todo. Como um todo. Seria só pra... Em relação à educação, né? E teria data prevista pra terminar o livro, ser lançado o livro? Não, eu estou escrevendo, ainda estou no início, então eu não consigo prever uma data, Uma data específica. Uma data específica. para o lançamento do mesmo. Tá certo. Interessante. Nossa, esqueci o que eu ia perguntar. Você acha que, com o passar do tempo, os professores podem ser substituídos por tecnologia? Nossa, essa pega. Então, eu já observo que o modelo de educação à distância ele é muito comum na sociedade como um EAD, todo. né? Ele já é muito comum. Porém, a sociedade que não está preparada para esse modelo de educação sofre muito. Como eu falei alguns minutos atrás, se você não tiver disciplina, você não vai fazer atividade. Eu dei aula há uns 6, 7 anos atrás na Unifiel, que é a Universidade de Osasco. E eu percebi que o ambiente sala de aula ainda é melhor do que online. Online, né? Né? Presencialmente, né? Presencial ainda é melhor. Já teve Mas não, experiência, né? mas não deixa de ser um modelo que está aí, né? E a gente às vezes tem que se adaptar. Existe o conforto do seu lar. Se você terminar a aula às 22 horas e você estando na sua casa, Tranquilo. você não vai ter que se locomover. Precisa ter bastante disciplina. Eu fiz 2 pós-graduação online, 50% online e 50% presencial. Ambas dessas pós-graduação. A primeira pós-graduação que eu fiz sobre educação matemática, na PUC São Paulo, era a aula todo sábado e as atividades online durante a semana. E eu sofri bastante por causa da tecnologia e por conta de ser a primeira e eu não estar tão acostumado a ter um horário específico de estudo. A entrega das atividades tinha hora específica, era toda segunda-feira às 23 horas e 59 minutos. Quando virava para o dia seguinte, e a plataforma já não recebia mais atividade. Então a gente tem que ter disciplina. Né? E a outra pós-graduação que eu fiz pela Unicamp também foi presencial um sábado no mês e as atividades online o resto do período. Foi mais pesada porque só tinha um momento de tirar dúvida com professores uma vez no mês. Foi difícil. Porém, foi um aprendizado muito grande. Porque aí foi onde eu aprendi a fazer bastante pesquisa, a me virar sozinho, a compartilhar com os colegas para poder resolver situações. Quantas faculdades você tem? Desculpa a pergunta. Eu tenho a faculdade de ciências com licenciatura em matemática, física, química e biologia. Eu tenho a pedagogia, sou formado em pedagogia também. E tenho a pós-graduação em educação matemática pela PUC São Paulo, matemática pura pela Unicamp e especialização em geometria pela USP São Paulo. A faculdade você conseguiu com bolsa? Alguma delas? Interessante a sua pergunta. A primeira faculdade que eu fiz, que foi a de matemática, não, foi 100% pago, né? A de pedagogia também foi pago. As pós-graduação foram todas gratuitas. Eu até agradeço ao governo do estado de São Paulo, porque como professor da rede estadual, eles me proporcionaram essas pós-graduação e a especialização em matemática. Voltando lá atrás, a questão de ser substituído, né, pela tecnologia, né? A tecnologia substituindo os trabalhadores. Como... Falei errado, nossa, falei errado. Não, tava rindo. Dá um corte seco aí. Perdão. Não, fica em paz, depois ele... Não, acho que não. Mano, toda vez que eu olho pro Henrique eu começo a rir, velho. Ele tá fazendo graça. Ó, a tecnologia
substituindo os trabalhadores no caso, né? Colocando a tecnologia para trabalhar pelas pessoas. Como que o senhor vê como ao todo no mercado de trabalho? Você acha que vai fazer algum impacto? Como que seria? Ah, bastante. Eu fui metalúrgico durante 22 anos. E logo quando eu estava saindo da área de metalúrgico para vir para a educação, a tecnologia estava chegando e muitos funcionários foram mandados embora das empresas, né, principalmente na região do ABC. Por quê? Porque, por exemplo, um torno mecânico, ele fazia um exemplo, 100 peças por hora. O torno automático, que era computadorizado, fazia 300 por hora. Então, automaticamente, é só um exemplo, aí automaticamente eles podiam dispensar 2 funcionários. Então, Isso aí é gastar energia, né? Mas a gente tem que observar que é assim, já que a tecnologia está aí, não tem como voltar atrás e tal, então é muito importante a gente estar sempre se especializando. Atualizando. Né? Não seja um profissional acomodado, eu consegui um emprego, eu estou bem naquele emprego, mas vai se atualizando. Por quê? Porque se você não se atualizar e o seu colega de trabalho se atualizar, aquilo que a gente conversou alguns minutos atrás, quando tiver um corte, eles vão optar por quem? Por quem está mais especializado, quem se atualizou. É verdade. Agora voltando a falar das suas bolsas, você conseguiu tudo gratuitamente fazendo alguma prova ou... Sim, por exemplo, na USP eu fiz uma prova para fazer a especialização em geometria e graças a Deus passei nessa prova, então eu tive a oportunidade de cursar lá na USP 100%. Especialização em geometria. Na PUC e na Unicamp também teve uma prova e aí os professores que conseguiram as melhores notas, eles conseguiram fazer essa pós-graduação. E a convivência em si dentro? Como que é lá a convivência dentro na prova? Como que funcionaria quando você estivesse fazendo a prova? Era presencial, né? Sim, é presencial. A avaliação, ela foi, ambas, nas 3, foram avaliações de conhecimentos específicos da área de matemática, que é a minha área. Uhum. O ambiente das 3, porque eu passei pelas 3, o ambiente que eu mais gostei, não estou criticando as outras, muito pelo contrário, foi da PUC, que eu achei um tratamento humanizado. Né? Eu não estou fazendo propaganda aqui da PUC, criticando a USP nem a Unicamp, não é isso, mas eu fui muito bem acolhido na PUC São Paulo. Olha, quando você terminou a sua primeira faculdade, o que você pensou? Você pensou em arranjar, conseguir um trabalho, um emprego primeiro, ou você pensou em especializar mais antes de ir atrás de um emprego? Então, as pessoas costumam falar que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Né? Mas não é bem assim, não. Eu acredito que aquilo que as pessoas falarem para você e você julgar que é bom, siga. Quando eu ainda estava fazendo curso superior, na faculdade, a minha professora me falou, olha, não continue estudando, faça as especializações, a pós-graduação. Eu me arrependo de não ter feito mestrado. Eu tive a oportunidade e acabei, por conta de ser pai, família e tal, não fui fazer um mestrado. O senhor é pai? Eu tenho 3 filhos e sou avô de 3 crianças também. E eu acho que as oportunidades, elas aparecem. E você tem que abraçar, principalmente que assim, eu ouvi de vocês agora que tem vários cursos sendo oferecidos de línguas e tal. Aproveitem. O currículo de vocês vai ficar melhor quando você acrescentar que você fez trabalho voluntário, não esqueça dessa minha fala, um currículo que apresenta trabalho voluntário e que você possa colocar os cursos que você fez, vai ficar um currículo mais rico. Né? Na questão do trabalho voluntário, você falou trabalho voluntário, né? Como que
o mercado de trabalho vê o trabalho voluntário? Essa pergunta. O mercado de trabalho vê essa questão do voluntário, uma pessoa que tem vontade de ajudar outros, independente de ganho. Porque a maioria das pessoas fala assim, ó, eu só vou trabalhar se eu ganhar. Mas nem sempre o que você vai ganhar compensa o trabalho que você fez. Hoje eu faço um trabalho voluntário junto com o pessoal da capoeira. Hoje mesmo à noite nós temos uma apresentação numa comunidade com crianças de 6 a 14 anos. E a gente ajuda com uniforme, a gente ajuda com orientações. Então, é muito importante a gente entender, se eu fizer um trabalho voluntário e de 10, um conseguir me ouvir e sair da zona de conforto, da situação do crime, coisa do tipo, vai ser um ganho para mim. Né? Não adianta, há uns anos atrás, as pessoas iam morar em condomínio fechado e falavam assim, eu estou morando em condomínio fechado, que se dane quem está lá fora. Desculpa essa expressão. Mas é bem assim, né? E, no entanto, não é assim, porque eu posso até morar num condomínio fechado, mas eu não vou viver o tempo todo dentro do condomínio fechado. Eu vou precisar sair. E na hora que eu sair, eu posso ser atacado. Então, fora, por que eu não vou lutar por uma sociedade melhor? Quando eu consigo ajudar uma pessoa, vai ser um a menos que vai me abordar lá fora e tentar tomar aquilo que eu lutei tanto para conseguir. O senhor poderia falar um pouco mais sobre sobre essa coisa que vocês fazem na capoeira, de ajudar as pessoas, as crianças que você acabou de citar? Se você poderia falar um pouco sobre o que vocês fazem, se vocês fazem mensalmente ou semanalmente? Então, na associação, nós temos aula na academia, que é pago, né? E o mestre tem esse trabalho voluntário que ele vai até a comunidade e dá aula 2 vezes na semana, na terça e na quinta à noite, para essas crianças, gratuito. Né? E assim, eu vou de vez em quando para poder participar e ter um bate-papo com as crianças. A gente faz campanha de doação de sangue. O ano passado nós fizemos, no dia do doador de sangue, nós tivemos uma pequena reportagem que passou na televisão a respeito da doação de sangue. Nós estávamos no hemocêntrico do Hospital das Clínicas. E a gente também faz um trabalho sobre a natureza. Então, a gente tem um trabalho que a gente é voltado para conservar a natureza. Falando nisso, a gente está vendo como o nosso estado de São Paulo, o Brasil como um todo, está sofrendo com as queimadas. E a gente tem um trabalho, o centro cultural que eu participo é chamado Centro Cultural Viva a Arte Capoeira. E a gente tem, o lema é ajudar pessoas. Certo. E a sociedade como um todo. Na onde que é? Em Osasco, na Avenida Analista Sakatalska, e nós temos também na zona leste de São Paulo e temos no litoral. Nossa, é uma rede, né? É uma rede, né? Antes de finalizar aqui, a minha última pergunta é se esse sistema voluntário de vocês é sempre no mesmo local ou se vocês vão em lugares diferentes? Nós vamos em local diferente. Por exemplo, nós temos lá em Osasco um parque chamado Chico Mendes. Então, a gente, uma vez por mês, a gente apresenta a capoeira no Parque Chico Mendes. Aí a comunidade assiste. Em setembro, outubro, que é a época da doação de sangue, a gente procura os hemocêntricos, faz a campanha, faz a divulgação para que pessoas vão doar sangue. Existe uma pesquisa que mostra que, quando vai chegando próximo do final do ano, diminui muito a doação de sangue nos hemocêntricos. Por quê? Porque as pessoas passam a viajar, aí passam a beber e tal, e acaba esquecendo. E essa época é uma época que precisa bastante, porque aumenta o número de acidentes, de trânsito, violência e tal, e acaba precisando do sangue. Até pelo mesmo motivo, né? Muita viagem, assim. E aí a gente acaba fazendo essa campanha em pró ajudar aqueles que precisam. Eu já tive exemplo de
de campanha de doação de sangue que eu fiz quando meu irmão fez uma cirurgia do coração. Eu tive vários amigos que doou sangue para ele quando ele fez a cirurgia. Então, uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. É verdade. Então, eu acho que é isso. Você quer passar alguma coisa assim para os nossos espectadores? Alguma frase motivacional, alguma frase assim? Se o senhor quiser. Eu vou recitar. Dá uma última palavrinha. É o seu momento. Eu vou recitar, mas antes de eu recitar, eu queria dizer para vocês o seguinte. Não desista do sonho de vocês. Barreiras vão vir. Os obstáculos, eles estão aí. Mas eles não vão aparecer com o intuito de prejudicar vocês. Mas sim para fazer vocês crescerem e alcançar o objetivo de vocês. Vai aparecer obstáculos, sim. Mas a vitória, para aquele que luta, é garantida. E é isso aí. Muito obrigado por assistirem. Chegamos no final de mais um episódio. E muito obrigado aqui mais uma vez por você, professor Gilberto, por dar um pouco do seu tempo para vir aqui falar no nosso podcast. Muito obrigado. E é isso aí. Falou, rapaziada. É isso. Eu vou recitar o louvor Quero que Valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido, inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você.